o que a gente vai falar hoje? Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: quando você entra num gráfico, isso aqui, vamos dizer que eu entro num gráfico de price action puro. Isso aqui é o que a bolsa envia pra gente, tá? Então, esse é um gráfico de price action puro. Aqui não tem média, aqui não tem porra nenhuma, não tem nada. Se você pegar o sinal que a bolsa envia pra gente, você vai ver que a gente recebe também o volume junto com isso, junto com o preço de abertura do candle, fechamento do candle, máxima, mínima, vem o volume. O volume de ou volume financeiro ou volume de negócio, eu não lembro qual que a bolsa manda, tá? Mas vem o volume. E quando antigamente saía aquela fitinha, que era o tape reading original, né? Saía aquela fitinha na máquina, também vinha lá, vinha esses valores. Só que aquilo só vinha no final do dia, né? Não era um troço que ia acompanhando segundo a segundo. Não tinha day trade, não existia day trade. E aí vem o volume. Cara, se você vem, só tem duas informações na porra do negócio. Essa segunda informação tem que ter algum sentido. Cara, então você usa volume para tudo? Não, eu não uso volume para tudo. Mas o volume é uma coisa que eu sempre tô de olho nele. Por quê? Tá? Segundo o Down, e foi o cara que inventou o negócio, então a gente não pode desprezar o cara que inventou. Você pode falar assim, pô, eu entendo tudo de física, mas eu não confio em Newton. Eu não gosto de Einstein. Não é possível, né? Tem uma coisa errada. Então, você não pode desprezar o que o cara que inventou o troço fez. E segundo o Down, o volume ele é uma coisa que confirma os movimentos. Movimento sem volume, ele é um movimento do qual você deverá duvidar. Tá? Então, muitas vezes, nós vamos ter, especialmente em congestões, que olhar profundamente o volume. Então, em uma tendência de alta, para ela ser realmente confiável, como aqui a gente viu, ela tem que começar com um grande volume. Deixa eu botar aquele negocinho aqui. A tendência, observa que a bolsa vinha mais ou menos lateralizada, mais ou menos lateralizada. Aí ela fez um brutal volume aqui nesse dia. Se você olhar o candle é insignificante. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar um pouquinho. Vou aproximar aqui um pouquinho. O candle, a bolsa vinha nessa lateralização aqui, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí ela fez esse volumão. Olha o volume. Muito superior a todos os outros desse tempo todo. Foi esse volume aqui. Olha o candle, que ridículo. Olhando esse candle, ninguém falaria isso. Esse é um candle sensacional. Vou operá-lo. Não, você não vai operar esse candle aqui porque ele não diz absolutamente nada. Tá? Mas esse volume diz absolutamente muita coisa. Então, quando há um rompimento, como houve de congestão, o topo da congestão está aqui. Rompeu primeiro com esse volume. Congestão. Vamos lá. Deixa eu botar o meu negocinho Bizia para vocês verem melhor ainda. Ó, aqui. Você botar o número fica mais difícil, porque não vão conseguir ver. Então, aqui tinha congestão. Tá? Muito bom. Essa é uma congestão. Esse candle rompeu a congestão que estava aqui. Ó. Que o topo da congestão ele rompeu. Só que o volume dele é ridículo. O que acontece? O rompimento não se sustenta. Voltou. Aí o candle seguinte, que também ameaçou fazer o rompimento, não acabou não rompendo, porque não rompeu aí já o novo topinho. O volume também não era um volume apreciável. Esse candlezinho chulezento aqui, esse. Olha o que volumão. Pronto, mas ele rompeu o topo anterior. Então isso é um rompimento com volume. Aqui, galera, era a hora de entrar. Então, todo rompimento de congestão, ele deve se fazer com volume. Se não tiver volume, você desconfia desse rompimento, como foi esse dia. O cara que entrou aqui, se ele não foi forte, pensa que voltou tudo que ele quase foi no stop, se ele botou o stopzinho aqui, mas muitas vezes o cara vai amarelar. Mas aqui foi. Então, desconfie sempre de rompimentos de congestão sem volume. Mas não só os rompimentos de congestão. O volume não serve só para isso. Na medida que o ativo vai subindo e a tendência de alta deve ser acompanhada de volumes bons,
Ó, foi subindo, o volume foi subindo, volume alto. Não precisa ser tão alto quanto o início, mas ele tem que ser um bom volume. Há um certo momento em que o volume começa a querer minguar. Observe, ele começa a. Aqui você já percebe que isso aqui poderia ser só uma parada, uma leve correção e continuar. Esse candle aqui, por exemplo, poderia indicar isso. Pensa que em algum momento ele esteve aqui em cima. Mas o volume era baixinho, comparativamente com todos esses da subida. Então, quem usa análise técnica clássica, isso aqui não é setup, não é curso, não é nada. Isso aqui é um troço que o cara ensinou de graça em 1890, rapaziada. Tá? Estamos falando aí de 130 anos, 120 anos, 100 anos. Tá? Não tinha gráfico? Não, mas tinha a mesma conversa. O gráfico era desenhado à mão, quando era. Então, aqui, ó, o volume não ajuda. Então, sem volume, a sua tendência ela acaba. A tendência é de alta. Tendências de baixa, elas não precisam de volume. Você observa que a bolsa foi caindo e o volume não fez lá aquelas grandes maravilhas, nenhum volumaço. Algumas vezes o inicial, ó, esse primeiro aqui, ó, que foi tentou romper e esse aqui fez um volume grande. Mas não é obrigatório, você pode ter tendências de baixa com volumes relativamente baixos ou até caintes e isso não vai prejudicar. Mas a tendência de alta ela exige volume. Para subir precisa de ar quente, galera. Para cair não precisa de nada. Tá? Então um balão, se você parar de soprar, ele simplesmente cai. Tá bom? Ele simplesmente cai. Mas se você, para ele subir, você tem que ir soprando, senão ele não vai. Então a tendência precisa sempre desses volumes. E na hora que você começa a pensar, bom, a minha tendência não tá indo, ó, fora da banda de bola, fora da banda de bola, fora da banda de bola, e aqui o volume começou a minguar. Esse é o primeiro sinal de que sua tendência está começando a fraquejar. Um outro sinal que, assim como no início dá um volume muito grande, como foi nesse candle, esse volume, muitas vezes acontece um volume de exaustão de uma tendência. Tá? Se a gente for olhar, vamos ver em algum momento por aqui. Não, não tem aqui. Vamos voltar para trás e observar. Observar, 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 observar. Aqui. Deixa eu ampliar aqui. Se a gente chegar nessa região aqui, ó, você vê que na hora que estava em congestão, em congestão, em congestão, em congestão, fez esse candle, o volume subiu em relação aos outros, não foi aquela maravilha. Quando fez este candle com este volume, a coisa engrenou. Aqui a coisa foi. Essa era a hora que o cara fala assim, bom, tô na tendência. E vou-me embora nela. Aqui, ó, fez um topo, é aquela correção que a gente vinha falando, o volume não importa, ele vai caindo. Voltou a acionar, aqui enganou, volume grande, candle bom, topo, era para romper, não rompeu. E a tendência foi andando, e a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Até que você vai ver um volume que a gente chama de volume de exaustão. Aqui não ficou claro, realmente eu achei que, olhando de longe, parecia que tinha um volume de exaustão aqui. Mas é comum você ver isso, vamos dizer, no IndiFoot. Talvez aqui no intraday eu consiga mostrar para vocês melhor. Esse é o índice futuro cheio, tá? No intradiário. Então vamos botar aqui, que aqui vai ficar mais fácil de vocês verem. Que negócio, a gente está sempre mais acostumado com certos ativos do que outros. Abriu, isso é o dia de hoje. Abriu, era para ter volume, não teve. Então isso aqui, ó, muito esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Fez esse candle grande para baixo. Olha o volume fortíssimo. Então aqui foi o início de uma tendência, tá? Não era necessário ter esse volume grande para uma tendência de baixa, mas sempre que tiver, ajuda muito. Aqui foi onde o imbecil, eu, fiquei teimosamente brigando com o mercado. Acreditei que essa bandeirinha aqui era um processo de volta. Não precisava voltar muito, precisava voltar só até aqui, mais ou menos na média. E fiquei teimosamente operando e perdi algum dinheiro aqui, mas depois consegui recuperar em outro ponto. Mas observa esse último volume. Olha, fez essa queda forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte.
Aqui ameaçou parar, volume muito grande, segundo maior volume da queda. E por fim, já bem afastado das médias, fez esse candle com um volumaço. Esse é o típico volume de exaustão, tá? E efetivamente foi o que parou aqui. Eu achei que isso era hoje, não é ontem. Foi por isso que eu perdi. Foi aqui onde eu perdi o dinheiro ontem. E aqui é o típico volume de exaustão, tá? Ele vem e aí no final, naquela derradeira, faz um volumaço. Depois de um candle de exaustão como esse, com volume de exaustão, muitas vezes a gente tem o que o Al Brooks chama de um, um movimento muito típico, que faz um zigue-zague aqui de duas pernas e pelo menos 10 a 20 candles. Foi efetivamente o que aconteceu. Ficou aqui andando de lado o resto do dia. Mas isso aqui, quem estava no trade e viu esse volume, já o movimento fez uma pernada para baixo, duas pernadas para baixo, já na terceira pernada para baixo, embora aqui não tenha ficado tão claro, era de sair ou aproximar o stop aqui, tá bom? Então isso é muito comum, esse volume de exaustão. É necessário e essencial? Acontece sempre? Não, mas acontece bastante, certo? Então a gente tem que estar atento no volume porque ele confirma o sinal gráfico, tá bom? Então confirmando o sinal gráfico isso é sempre importante, ok? Estão captando o que é o volume? Muitas vezes o que vai acontecer também é que um candle de reversão de tendência ele vai apresentar um volume muito forte. Aqui nesse caso, deixa eu ver se tem algum que me chame a atenção. Aqui. Não, esse aqui foi do candle, desse candle aqui. Aqui outro sinal típico de exaustão. Ó, começou a cair forte, o volume não foi alto. Observa que foi esse candle com aquele volumezinho aqui, esse volumezinho. Esse candle aqui iniciou um movimento. O movimento veio, tentou corrigir, fez uma barra fortíssima e olha o tamanho desse volume aqui. Aqui, quem não tinha saído, deveria ter saído. Ou no mínimo aproximado do stop. Tá? Já era o finalzinho do dia, não teve muita coisa a mais, mas esse volume com uma barra típica, depois de um movimento já bem andado, é tipicamente um volume de exaustão. Ok? Vamos voltar no Ibov e no diário, porque a gente não está trabalhando em intraday. Certo? Então é muito importante entender que o volume ele serve para confirmar as coisas. Ele não é obrigatório, mas ele é sempre muito útil. Operar sem olhar o volume totalmente, sem ter o volume completamente, como aqui, não é o ideal. Eu trabalho muito price action e o Al Brooks, que foi com quem eu estudei isso, ele não usa, ele tem o volume, mas ele não usa. Então, para ter e não usar, é melhor não ter. Então eu tenho um gráfico, pelo menos, onde não tem o volume, certo? O Aranha, felizmente, no Brasil ensina um pouco diferente e ele usa o volume. Mas o Al Brooks, na sua essência, lá em 2012, quando eu estudei com ele não usava. Então eu tenho isso aqui, mas o ideal é que vocês tenham, no mínimo, o volume aqui embaixo para ter essas ideias, certo? Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Hoje eu tenho para vocês uma grande novidade, ou pelo menos uma grande novidade para mim. Estou imensamente feliz porque saiu o segundo volume da minha série de livros Opções na Prática, Aprenda do Zero. Nesse volume 2, nós vamos falar sobre volatilidade. Tá? O que são trades de volatilidade? Todo mundo fala isso, vocês ouvem falar isso, porque comprou vol, vendeu vol, não sei o quê. E aí ninguém entende nada porque os caras só falam coisas complicadas. Então, nesse livro, de acordo com a minha política de traduzir a coisa dos sábios do mercado para a nossa velha e boa conversa de botequim, eu explico tudo isso aí de uma forma que qualquer um consiga entender. Qualquer pessoa que tenha aí mais do que a quarta, quinta série vai conseguir entender isso que nós estamos falando. Tá? Então eu traduzo esses termos para a linguagem simples de gente, mostro os trades todos que existem de volatilidade, trades esses que são aqueles que não dependem de tendência, tá? O mercado pode estar subindo, pode estar descendo, pode estar de lado, pode estar andando meio mais ou menos, e tem trades de volatilidade para serem feitos, ao contrário do que a gente fez no volume 1, que era um volume com trades mais simples, todos eles com uma certa tendência direcional, ou seja, o cara ganha quando o mercado pega uma certa direção. Esse aqui não, esse aqui é para você faturar justamente, idealmente, quando o mercado não tem direção definida, como está acontecendo agora, nessa fase do mercado brasileiro.
no final de 2021. Esse livro tem mais de 300 ilustrações, mais de 400 páginas, tá? Tem uma parte teórica que eu preciso aprofundar, tá? Ah, é enjoado, Campos, eu não gosto de parte teórica. Eu sei que não, ninguém gosta, mas é necessário para poder dar um embasamento daquilo que eu falo. Se você não estudar a base teórica, você vai conseguir entender o que eu falo? Vai conseguir entender também aquilo que eu falo, mas vai perder os detalhes. É aquele negócio, você poderá ser um grande piloto ou um cara que só dirige o carro. Tá? Então, tem a base teórica, é simples, acredite em mim, foi explicado de forma que qualquer pessoa consiga entender, tá? A gente já passou isso pela mão de algumas pessoas que não têm conhecimento de opções e essas pessoas entenderam, então você também vai conseguir entender, eu tenho certeza disso. Então o livro já está disponível. O que eu queria agradecer em especial era a minha amiga Liliane Weber, sem ela não teria livro, tá? Porque ela é nossa revisora, ela dá muito pitaco, ela participa em muitas etapas da minha construção mental antes de escrever o livro e ela faz a revisão das coisas. Vocês não imaginam a quantidade de acentinhos e coisinhas que a gente erra e que não passa sem a Liliane achar. Tá? Então, muito agradecido a Liliane pela colaboração dela de novo com o nosso livro. E esse livro tem o prefácio do André Kaplan, nosso velho e bom amigo Kaplan da LS, tá? Que é um cara super sério, um cara em que todo mundo, eu acredito, confie, porque é um cara de confiança. E ele fez um prefácio super bacana para mim, me deixou bem emocionado. E ele não escreveria ali nada se não fosse 100% verdade. Então, é mais uma coisa que me dá o respaldo de falar, poxa, eu posso indicar o livro, porque o Kaplan indica o livro, então eu também posso indicar. Além disso, gente, esse livro vai estar disponível, está impresso, vai estar impresso no Clube de Autores, que tem a descrição aí embaixo no link, e vai estar disponível impresso também em vários outros locais em não muito tempo. Então você espere, vai ter na Amazon, vai ter na Americanas e tal. Mas já direto no Clube de Autores já é mais fácil, quem quiser comprar, quem estiver ansioso, muito ansioso por ler o livro, tá aí. Nesse livro eu não ensino nenhum tipo de operação de opções que possa levar você à falência. Eu mostro quais são, mas eu não ensino. Por que isso? Isso faz parte da minha política de ensino. Tá? Como eu fiz no volume 1, estou fazendo no volume 2 e vou fazer no volume 3 e no 4, eu não ensino trades que o cara possa simplesmente se arrebentar. A minha ideia é ajudar vocês a ganharem dinheiro e terem riqueza no longo prazo. Crescerem no mundo das opções. E não saírem alucinadamente correndo atrás de todo e qualquer tipo de trade e se explodirem no mercado. Isso aí, para isso não precisa de ajuda, né? Para isso o cara já se faz sozinho. Então, todos os trades ensinados são trades extremamente seguros, como foram os do primeiro volume. Tem alvo determinado, tem stop determinado, tem limite de loss determinado. Tudo isso explicadinho em minúcias, como eu fiz no primeiro, fiz no segundo. Então tem trades reais meus, tem trades simulados, tem de tudo. Então tem muitos trades nesse livro para você poder ver repetidas e repetidas vezes os exemplos mostrando, afinal de contas, o que é operar volatilidade sem ser pelas palavras complexas que as pessoas vêm me falando por aí pelo YouTube ou nos seus cursos. Tá bem? Eu espero que vocês possam me dar uma força, dar uma olhadinha no livro. Deu um trabalhão para fazer, mas foi um prazer imenso conseguir escrever mais esse volume. 2 livros em um ano, galera. Não é para qualquer um, tá? Vão lá, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E esse livro é mais barato que o outro. Tá? Por que ele é mais barato? Porque esse eu fui sagaz, esse eu fiz preto e branco. O outro é colorido, então ele é mais caro. Esse é preto e branco, então ele é mais barato. Ficou mais acessível ainda. Mais gente vai ter a oportunidade de comprar o livro. E acredito que estudar isso aí, porque o mundo das opções é um caminho muito interessante. Tá? Muito interessante mesmo para o cara complementar seus trades, aprender uma série de coisas que possam, no momento que o mercado não estiver assim, adequado para trades de ações, adequado para trades de tendência, corre para as opções, você corre para a volatilidade. É isso aí que muita gente faz, mas você só vai poder fazer se você souber. E onde que você vai aprender? Fazendo esses 1001 cursos malucos da internet que o cara fala zilhões de coisas e não ensina nada? Não, num livro. Esse é o livro, tá bom? Conto com vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Quando fez? Quando fez esse candle, era um rompimento de uma congestão de topo, a besta do cara chamado Campos
que ele fez? Comprou essa porra. Eu já falei isso outro dia. Comprou essa porra aqui. Olha o volume. Eu comprei esse fechamento aqui, ó. Olha o volume do troço. Isso é volume de rompimento, cara? Não. Então, o que tem que escrever lá no diário? O cara imprime o negócio assim, você é burro. Você comprou um rompimento de congestão de topo sem volume nenhum. Imbecil. Perdeu dinheiro. Certo? E perdi dinheiro. Consegui me virar e sair aqui e tal, mas esse trade me deu um calor desgraçado. Por quê? Rompimento sem volume. Isso é uma furada. Olha esse aqui, ó. Viu aqui? Sim, mas eu tinha que ter saído no fim do dia. Aqui, rompeu sem volume. Para romper tem que ter volume. Se não tiver volume, olha esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um rompimento que te mata, porque ele não tinha ainda congestão, mas era um movimento grande com volume. O problema é que ele era volume de exaustão. Olha aqui, ó. Vem. O maior volume de todos esses no final de um movimento de subida. Isso é um volume típico de exaustão. Quem estava no movimento tinha que ficar muito esperto e botar seu stop por aqui, já começar a pensar em sair, né? Ou, na pior das hipóteses, se aproximar o stop desse topinho e tal, teria saído aqui mais para baixo. Então o volume sempre ajuda. Olha esse movimento aqui, ó, nesse outro trechinho aqui. Aqui, observa que aqui tinha uma zona de suporte. Não é uma congestão. Mas quando fez esse movimento aqui, veio caindo, aqui fez esse volumaço. Esse volumaço. Tá? Então ele vinha caindo desde aqui de cima. Para quem estudou os gaps, como eu falei para estudarem, você vê que tem um gap. Esse gap aqui não vale, tá? Porque é um gap junto da média. Esse gap aqui. E por fim tem um outro gap aqui. 3 gaps. Então, você pode ver outros gaps, se preferir de outra forma. O terceiro gap, ele geralmente é um gap de exaustão. Hoje, por exemplo, em Petro, eu fiz operações do lado vendido em Petro. Vou mostrar o gráfico para vocês verem. Mas olha esse volume aqui. Isso é um volume típico de exaustão. Depois de toda essa queda aqui, com um gap, fez esse negócio aqui. Eu estava num trade aqui. Aqui eu saí. Tá? Poderia até ter ganho mais? Poderia. Isso, eu estava vendido aqui. Mas poderia aqui ter ganho mais um pouco? Poderia, mas não tem conversa. Fez esse volume, fez isso aqui e eu tô fora. Tá? Porque o volume vem para confirmar as coisas. Acontecerão trades e movimentos sem volume? Sim. Mas é melhor você perder os eventuais que acontecem sem volume do que operar sem volume e perder muitas vezes. Porque muitas mais vezes ele precisa do volume para poder funcionar. Especialmente os rompimentos. Tá bem? Fiquem atentos nisso. Aqui está a Petro. Esse é o gráfico diário da Petro. Tá? E por que eu fiz hoje uma venda aqui? Aqui eu comprei uma put. Foi isso? Comprei put. Não, desculpa. Vendi put. Vendi put aqui, nessa região, para esse preço. E fiz uma trava de baixa. Por quê? Esse aqui é um rompimento de uma congestão. Vocês estão vendo que a Petro ficou fazendo isso, isso, isso. E agora rompeu a congestão aqui. Ok? Olha o volume. Esse é um volume como esse? Não. Como esse, olha esse rompimento aqui, ó, que espetáculo. Olha esse volume. Não, esse aqui não é um volume desses. E mais, ela aqui, nesses dias, ela abriu fora da banda de Bollinger, voltou, fez um gap. Isso aqui é um gap de ignição. Isso aqui indica desespero do pessoal em comprar. Desespero. Ah, mas foi fechado o campus. Foda-se, fez o gap. Certo? Fez mais um gap. Continuou, fez um quarto gap. Um terceiro gap. Blá, 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 foi subindo. O volume não foi essas coisas. Tá? No volume aqui, olha como ele está nos decepcionando. Foi essas coisas. Agora, depois de fazer 2 barras fortíssimas, ela rompe os topos com um gap. Isso aqui, na minha opinião, até prova em contrário, tem tudo para ser um gap de exaustão. Quem está em Petro?
está posicionado, quer ficar, beleza, fica. Só toma a precaução de puxar um pouquinho o stop para cá, certo? Não tem um volume significativo para rompimento de congestão. Eu fiz a operação vendida aqui em cima, ok? Mas é só mostrar isso aqui.